Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Hoje eu queria conversar com você sobre a oração, a importância da oração. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que devemos orar sempre. Ele diz: orai sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. É tão importante orar que o próprio Jesus, ele sempre orou. Ele orou quando foi começar o seu ministério. Ele orou quando foi escolher seus 12 discípulos. Ele orou quando foi multiplicar os pães e os peixes. Ele orou para ressuscitar Lázaro. Jesus estava sempre orando. Outro dia, Jesus mandou os discípulos pegar o barco e ir para o outro lado da margem do mar. E ele foi para o monte orar. Jesus passou a noite orando. É tão importante orar que, se a gente parasse para pensar, em primeiro lugar, o que é orar? Orar é conversar com Deus, com o nosso Papai do céu. E nós podemos perguntar: com que frequência nós oramos? Nós oramos uma vez por dia, 2 ou 3? Quanto mais orar, melhor. Quanto mais oração, mais comunhão nós temos com Deus. Orar é conversar com Deus. É tão bom conversar com Deus. Nos traz paz. A oração nos fortalece. A oração nos faz ter mais força para enfrentar as lutas do dia a dia. É tão importante orar que, quando a gente conversa com Deus, a gente sente a presença dele, a gente escuta no nosso coração. Eu não digo escutar pelos ouvidos, que é o óbvio, né? Mas escutar Deus no nosso coração, a alegria de sentir a presença dele dentro de nós, porque orar com Deus nos traz paz, alegria. A oração é muito importante. Eu costumo dizer que, assim como um transporte precisa de combustível, todo cristão precisa de orar. A nossa oração é um combustível que nós precisamos todos os dias se abastecer. Assim como nós precisamos do pão de cada dia, o feijão, o arroz, nós precisamos conversar com Deus todos os dias. É esse combustível do cristão. E quanto mais a gente ora, nós vamos sentir que a nossa fé está cada vez mais forte. Não pare de orar. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Orar sem cessar é orar constantemente, é todos os dias. E não tem hora de dizer assim, só vou orar de manhã ou de noite. Não. A gente pode orar quando estiver caminhando. Nós podemos orar quando nós estamos ali tranquilos no nosso quarto, pensando nos afazeres. Podemos orar até quando estamos dirigindo, pedalando. Então a gente ora de várias maneiras. Você que é mulher, você pode orar quando estiver varrendo a casa, quando estiver lavando os pratos, nos seus afazeres da casa, do dia a dia. Nós podemos orar todos os dias. A importância da oração é algo que precisamos meditar mais, refletir o quanto é importante orar. Obrigado, Deus, por nos dar esta oportunidade de conversar com o Senhor todos os dias e a qualquer hora do dia. De madrugada. Pense numa hora boa de conversar com Deus. É de madrugada, no silêncio da madrugada. E é no silêncio que nós escutamos a voz de Deus. É muito bom conversar com Deus. Ore, ore sem cessar. E você vai sentir a paz dentro do seu coração. Orar é simplesmente conversar. Você já conversou com Deus hoje? Aproveite e converse, ore com Deus. Eu digo o seguinte, que quando você for dormir,
Coloque suas sandálias ali debaixo da cama, lá embaixo, bem longe, lá embaixo. Porque quando for de manhã que você se acordar e você for tirar a sua sandália lá embaixo da cama e você está de joelho tirando as suas sandálias, aproveite e ore. Está passando por situação difícil? Ore. Está feliz? Ore. Recebeu uma bênção? Ore. E agradeça a Deus. É muito importante orar. Todos os dias a gente precisa orar, conversar com o nosso Papai do Céu. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui mais uma vez. Vamos orar, pedir a Deus que nos dê sabedoria para levar a palavra e também ter sabedoria para ouvir a palavra de Deus e todos os dias conversar com o nosso Papai do Céu. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.